família linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo, irmão, que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, todos os que acompanham o meu canal sabem que o nosso intuito é desmistificarmos muitas matérias do que foi que a gente vivenciou na maçonaria institucional. E hoje eu vou tratar um assunto bastante interessante, que é a temática em relação a cartas constitutivas. Eu já falei isso lá no início do meu canal, há quase 3 anos, né? Mas eu não tinha tantas visualizações, não tinha tantos inscritos. Então eu acho legal a gente voltar a falar sobre esse tema. Mas antes que a gente entre na matéria, eu quero aqui dizer algo interessante. Olha, o meu intuito aqui nesse canal, nesse meio de comunicação, não é acabar com a instituição Grande Loja, Grande Oriente, Grande Oriente Independente, ou seja, a maçonaria em si. O meu dever como pessoa livre é, como eu sempre gosto de dizer para vocês, o ignorante para mim não é aquele que desconhece algo. O ignorante é aquele que conhece e ignora o que sabe. Esse é o ignorante. Então, eu não poderia me omitir, ser mentiroso comigo mesmo, depois que eu comecei a estudar maçonaria. Eu, dentro da instituição maçônica, eu comecei a estudar maçonaria e vi que eu estava sendo enganado. Eu vi que o que me venderam foi uma mentira. Agora, se você gosta de viver assim, você se sente bem, sabendo que tudo está errado, tudo não é verdadeiro, e você continua lá, quem sou eu? Você está certo, dentro das suas convicções. Eu, pelo contrário, eu não consegui mais viver em um mundo de mentiras. Poxa, eu tenho 35 anos de casado. A partir do momento que eu descubro que a minha esposa me traiu, cabe a mim ter uma atitude. O casamento diz que eu tenho que ser fiel, ter fidelidade com a minha esposa. A partir do momento que esse vínculo de fidelidade e de verdade seja quebrado, eu tenho que tomar atitude. Ou eu continuo ou não. Foi o meu caso. O que aconteceu comigo foi isso na instituição. Eu fiz um pacto, fiz um juramento de fidelidade, onde eu vinha cumprindo a minha parte, eu vinha fazendo tudo aquilo que de fato eu fui levado a fazer, mas em um determinado momento, quando eu comecei a estudar a maçonaria, eu vi que mentiram para mim. Mentiram. Aí eu tinha nas minhas mãos o direito de decisão. Ou eu continuo vivendo essa mentira, ou eu saio. Foi o que aconteceu comigo. Mas eu fiquei tão apaixonado pela maçonaria que eu encontrei, que eu comecei a estudar. A maçonaria que me enganaram, eu repugnei. E a maçonaria que eu comecei a estudar, eu me apaixonei. E aí é o que eu estou tentando viver, juntamente com meus irmãos aqui, da Grande Loja Unida do Estado do Ceará, porque eu prometi para vocês, eu já vou usar essa gramatura, Grande Loja Unida do Estado do Ceará, né? E um assunto interessante que nos enganaram é sobre cartas constitutivas. Não se fala a verdade do que consiste uma carta constitutiva. O que se fala numa loja maçônica e o que se fala em uma potência maçônica é que a carta constitutiva ela é algo físico, e que é necessário que uma loja, para abrir os seus trabalhos, ou seja, ser uma loja existente, ela precisa ter um documento que nós denominamos como carta constitutiva. Principalmente no ritual de York, no ritual de emulação, que o mestre da loja ele já abre o trabalho apresentando a carta constitutiva. Ou seja, se eles não tiverem aquele documento omitido pela potência maçônica, eles não podem trabalhar. Será que isso é verdade? Será que deve ser assim? Ora, meus irmãos, leia o próprio Landmark. Leia o Landmark, que você vai encontrar a essência da verdade. O que é de fato uma carta constitutiva. Que depois, com o decorrer da existência especulativa das potências maçônicas, arrancaram essa essência da maçonaria verdadeira e transmutaram para um farrapo de papel. Que desculpa a minha sinceridade, papéis servem para duas coisas.
deixar você condicionado, e quando dá uma dor de barriga bem grande e você não vê nada ali, você corre para o banheiro e pega o papel. O papel serve para isso, para conveniências, para estabelecer e etc. Desculpa a minha sinceridade. E vamos lá, ó. O que diz aqui o 11º landmark? É o 11º? Não, o 10º landmark. Ó. Vamos ler aqui o 10º landmark. O governo da fraternidade, quando congregado em loja, deve ser o seguinte, deve ser o governo de uma loja, deve ser dirigida por um venerável e 2 vigilantes, ou seja, o primeiro e o segundo vigilante. É também um landmark, é uma lei imutável, é uma lei imutável. Uma loja, para ser uma loja constituída, ela deve ter esses três governos. Qualquer reunião de maçons congregado sobre qualquer outra direção, como por exemplo, um presidente e 2 vice-presidentes, não seria, eu estou lendo aqui, peraí, não seria completo, não seria, perdão aqui, só um minuto, não seria reconhecido como loja. A presença de um venerável e de 2 vigilantes é tão essencial que no dia da congregação é considerado como uma carta constitutiva. E aí? Porque esse governo de 3 luzes que a gente conhece hoje, as 3 luzes física da maçonaria, que é homogêneo com o esquadro, o compasso e o livro da lei, e é considerado também as 3 luzes, ela é tão essencial que, na sua essência, é considerada uma carta constitutiva. Ou seja, se uma reunião maçônica está ali o seu venerável mestre, eleito pelo povo maçônico, eleito pelo povo da sua loja, dos irmãos que acompanham, está o primeiro e o segundo vigilante, já é uma carta constitutiva. Então não há necessidade da existência de uma carta constitutiva em forma documental, ou seja, um papel. A carta constitutiva em si é as 3 pessoas que compõem o governo da loja. E aí, Jair, por que hoje foi substituído essa essência para um papel que denomina-se cartas constitutivas? E que hoje, em um meio maçônico, as falácias criadas em relação a essa matéria, de condicionamento, de subordinação, hoje muitas lojas não têm a sua independência por acreditar que o que faz ela ser uma loja maçônica é o documento que a grande loja ou o Grande Oriente emite para ela, que é uma carta constitutiva, tirando de fato o direito da essência da loja, que é as 3 luzes em si, é uma carta constitutiva. Meus irmãos, essa ideia de cartas constitutivas papel nada mais é uma forma de tirar o teu direito individual e lucrar com a coletividade. É isso que a instituição faz. Ela tira o teu direito de maçom para lucrar com a coletividade. Tira a tua liberdade de se constituir como loja maçônica livre. Aí cria-se esse monopólio de cartas constitutivas. Veja bem, o cara me interrogou o seguinte: Jair, você, olha só, a falta de conhecimento. Meus irmãos, olha, eu não tenho verdade absoluta. Jamais eu vou aqui, pode acompanhar os meus vídeos todos, jamais você vai ouvir e dizer assim, rapaz, o que eu estou falando aqui é uma verdade absoluta. De maneira nenhuma. Eu lhe dou todo o direito de você me questionar.
Eu dou todo o direito. Agora me questione, me contradiza dentro de um argumento a qual você vai me convencer. Por que eu acredito nessas minhas interpretações? Porque não vem ninguém para me contradizer. Ou seja, quando vem, é simplesmente dizendo assim, não, Jair, você está errado. Mas, meu irmão, por que eu estou errado? Não, você está errado. É porque a grande loja diz assim. O grão-mestre diz, porque ele diz. Ele é Deus. Ele tem a prerrogativa de Deus. Ele fala merda, aí eu tenho que acreditar que merda é salutar e eu vou comer. Pô, meu irmão, vamos deixar de ser ignorante. Entende? Então eu peço que você me contra-argumente, mas com lógica. Então se eu estou acabando de fazer essa interpretação aqui, ó, as três luzes, o venerável, o primeiro e o segundo vigilante são uma carta constitutiva, na sua essência, e que eles podem dirigir uma loja legalmente constituída, não precisa de uma carta patente, não precisa de um papel para que haja vida orgânica nessa loja. Aí você chega para mim e diz, não, Jair, precisa. Precisa por quê? Me diga. Me dê os motivos. Me diga. Jair, aí eu vou tentar me contra-argumentar. Eu vou tentar me contra-argumentar, porque os maçons não têm contra-argumento. Mas eu vou tentar me contra-argumentar. Jair, é porque o primeiro ponto de reconhecimento diz, segundo a Grande Loja Unida da Inglaterra, dos 8 pontos, uma potência tem que ter o reconhecimento a potência B tem que ter o reconhecimento da potência A. E o que faz esse reconhecimento é uma carta constitutiva, que a primeira potência emite para a segunda. E assim sucessivamente. Aí eu pergunto para esse cara, um argumento quase sólido, né? Quase sustentável. Aí eu pergunto, meu irmão, me diga uma coisa. Você pode me dar a carta constitutiva quando o Grande Oriente do Brasil foi fundado? Da onde veio a carta constitutiva? Seguindo essa linha de pensamento da Grande Loja Unida da Inglaterra? O cara, não, Jair, não tem. Você tem a carta constitutiva dessa linhagem de reconhecimento contínuo das grandes lojas estaduais, o Grande Oriente do Brasil, por anteceder as grandes lojas, concedeu uma carta constitutiva por escrito às grandes lojas. Jair, foi um conselho filosófico. Eu já falei isso. Conselho filosófico não tem autonomia, autoridade da carta constitutiva a uma maçonaria simbólica para estar dentro da regularidade de origem da Grande Loja Unida da Inglaterra. Morreu Maria Preá. Então, eu próprio me contra-argumento, porque não tem argumento, quando eu faço aqui algumas falas, mas eu, como gosto de dizer, eu sou uma metamorfose ambulante. Se o que eu estou falando hoje aqui, e vou falar durante a semana sobre esse tema de carta constitutiva, vá procurando logo aí, vá estudando, vá buscando um contra-argumento, principalmente você que é do Grande Oriente, você que é da Grande Loja e etc. Procure me contra-argumentar, porque senão eu vou acreditar que o que eu estou dizendo aqui é uma verdade. Não, até para mim eu não vou ter como verdade absoluta. Eu vou simplesmente fazer essa afirmação, mas não como verdade absoluta, porque eu sou um constante investigador da verdade. Mas hoje o que eu estou apresentando para você, eu tenho como verdade. Então eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto aí continuar esse tema sobre cartas constitutivas. Te amo sem te conhecer.